Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês falar um pouco com vocês sobre animais pregam para crentes ansiosos. Quando os animais pregam para crentes ansiosos? Nós vamos falar um pouco sobre isso, baseado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E desde já eu peço a você que gosta do nosso trabalho, ou que também critica, que é um crítico, isso é muito normal de acontecer, deixa seu comentário, deixa o seu joinha aí para o YouTube entender que você está enganjado nesse canal e compartilha, irmãos. Nós precisamos avançar um pouco aqui com o número de inscritos do nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha sempre toda aí. Vamos nos esforçar para colocar vídeo ao menos 2 vezes na semana, tá? É muita coisa, eu presido uma igreja, um seminário, conferência teológica, tudo isso é muita coisa para a gente manter o canal, mas a gente vai tentar dar uma atenção maior ao nosso canal aqui, mas eu preciso muito da sua ajuda também, compartilhando e pedindo aí para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Eu gostaria de contar com você. Vamos falar um pouco sobre ansiedade mais uma vez. Quando os animais pregam para os crentes ansiosos. Nós já falamos aqui sobre se um crente pode viver ansioso. Eu quero aqui somente lembrar a você que um crente pode ser tentado com ansiedade. O diabo pode tentá-lo com a ansiedade. É muito natural, irmão, nós sermos tentados para ficarmos ansiosos. O antinatural é nós aceitarmos a ansiedade como uma doença. Porque nós vamos voltar aqui, que não é o intuito desse vídeo, para nós falarmos de onde parte a ansiedade. De que lugar que ela vem. Ora, Jesus vai tratar disso em Mateus capítulo 6. Todo Mateus capítulo 6 é tratando sobre hipocrisia. Nos primeiros textos, ali nos versículos 1 do capítulo 6 até o versículo 18, Jesus basicamente vai tratar sobre a hipocrisia religiosa. E dali para frente, do 18 em diante, se não me falha a memória, Jesus vai tratar da hipocrisia do próprio crente que diz que acredita em Cristo, mas não acredita que ele é suficiente para suprir a sua necessidade cotidiana. Então nós vamos falar um pouco aqui, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 26, quando Jesus diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus parte desse pressuposto. Aqui o Senhor Jesus usa a lógica decorrente do menor para o maior, pois ele mostra para os discípulos a fé hipócrita e irracional, que uma pessoa que diz que é um cristão e andar ansioso. Ou seja, Jesus mostra que há uma hipocrisia aqui no ar da pessoa que se diz que é um cristão e que vive dominado pela ansiedade. Me entenda bem, ser tentado para ficar ansioso. Fiquei ali nervoso, ansioso um dia, ok, mas ficar dependente de remédio, dependente de tudo isso, para tratar uma coisa que a origem não é orgânica, é outra. Olhe bem isso aqui. É aqui neste texto que o mestre nos mostra, que o mestre nos mostra o Pai Celestial que criou os pequenos seres, coloca neles certas complexidades, estava sustentando tudo em sua volta, em volta daqueles que vivem ansiosos. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu criei toda a complexidade da vida, eu criei tudo isso, e criei as vidas menores, como a vida dos pássaros, como a vida das plantas, que é o que ele vai citar aqui, e como tudo isso, e também criei vidas complexas como o homem. Mas ao redor do ser humano, tudo é muito ansioso. E Jesus diz: ao redor dos seres menores, essa ansiedade não cabe, essa ansiedade não existe.
Pois aqui é mostrado para os discípulos que os seres que não possuem uma racionalidade como o homem, e que na escala de coisas criadas são inferiores aos homens, eles não estão ansiosos, pois de bom grado estão cumprindo o propósito para o qual eles foram criados. Veja o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo aos discípulos e àqueles que o seguem, que não faz sentido se as coisas menores, de menos valor, como o pássaro e outras vidas animais, elas não pensam, elas não têm um raciocínio lógico, e por não terem um raciocínio lógico, ela é cheia de vida movida por instinto. E mesmo as vidas movidas por instinto animais, elas não conseguem ter a animosidade de ser ansiosas, porque elas vivem para cumprir o propósito para qual Deus a colocou na terra. Aqui o Senhor Jesus parece confrontar o coração ansioso, a doutrina da providência de Deus. Mais uma vez o Senhor deixa claro que quem criou também sustenta. Irmãos, um ansioso, primeira coisa, ele não crê que Deus pode providenciar nada para ele, porque ele está querendo providenciar com a sua própria força, com a sua própria mão, e aí ele entra nessa paranoia e não consegue sair do lugar. Aqui ele nos conclama a aprendermos com as aves do céu, que apesar de não ter nenhum raciocínio lógico, são dotados apenas de instinto, são levados de forma instintiva a ter certeza que mesmo no inverno, elas serão acolhidas e Deus providenciará para elas todas as coisas que elas precisem. Perceba, Jesus está dizendo para o ansioso: vocês estão um nível abaixo dos animais. Vocês estão um nível abaixo das plantas, ou seja, criações de valores menores. Jesus está dizendo, nos chamando aqui, dizendo: aprenda, veja, seja os animais o pedagogo daqueles que são ansiosos, daqueles que vivem movido por ansiedade. Como um todo ensino lógico do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus mostra de fato a lógica de o seguir em detrimento do sentimento ilógico daqueles que são pagãos. Pois, para o cristão é inadequado a falácia de que confiamos em Deus e andamos agitado pelo dia de amanhã. Você não pode dizer que confia em Deus, meu querido, e viver ansioso, agitado, perturbado, ao ponto de se dopar e se dopar de remédio, ao ponto de não saber o que vai ser o seu dia de amanhã. Pois as aves do céu, que são tão pequenas e bem mais frágeis do que o homem, estão neste exato momento vivendo sem se preocupar como será o seu dia, pois eles têm a certeza de que estão guardadas e sustentadas pelo Deus Criador de todas as coisas. Sendo assim, o Senhor Jesus coloca a fé dos animais irracionais para ser debatida. Parece-me que Cristo abre aqui uma discussão de racionalidade dos ansiosos e mostra-lhes como a fé deles é pífia e a dos animais são bem maiores. Jesus está dizendo para uma pessoa que diz que confia nele e vive ansiosa, ele está dizendo: você não pode afirmar que tem fé em mim, porque a fé em Deus, ela olha para o futuro e desdenha, ela sorri do futuro, porque sabe que o Deus que o guarda aqui também o guardará amanhã, porque sabe que o Deus que proveu até aqui também proverá amanhã. E Jesus está dizendo para o ansioso, para aquele que vive dominado pela ansiedade, ele está dizendo a você: a fé dos animais são bem maior do que a sua. A agitação do ansioso
versus a aceitação dos animais. Parece-me que o mestre coloca a fé dos seres irracionais em lugar mais proeminente do que qualquer que se dizem ansiosos, pois aquelas pequenas criaturas que são movidas apenas de instintos, pássaros, que não têm nenhum controle sobre o desejo, são de fato controlados e se submetem à mais pura vontade de Deus, coisa que o ansioso não consegue. Ao passo que o homem racional tenta controlar o dia de amanhã a todo custo, e assim não crê que Deus tem o total controle da sua vida. O ser irracional, que são os pássaros, não viverão um dia sequer ansiosos, pois estão firmados na fé de que o Deus que os criou também é o Deus que os sustenta. Ao passo que o homem ansioso sabe que Deus o criou, mas não quer se submeter à sua vontade e por isso quer dominar o seu destino. Devemos olhar mais de perto a malignidade de um ansioso, pois segundo o que o mestre está afirmando no texto em apreço, é que os seus sentimentos estão tão entorpecidos pelo pecado da ansiedade que eles têm os seus raciocínios concernentes a Deus menor do que os pequenos animais. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo, que quando você é controlado pela ansiedade, o seu raciocínio, por mais duro que seja eu te dizer isso, mas é verdade, o seu raciocínio, ele é menor do que os das feras selvagens. Jesus está dizendo para o ansioso: aprenda com os animais, porque você tornou-se numa forma mais rudimentar de animal do que a própria forma animal que Deus criou diferente do homem. O animal confia, o animal que pensa que é o homem, este tem que tomar remédio para tentar controlar o incontrolável, para tentar controlar o desejo que ele tem de controlar o que ele não consegue controlar, que é o dia de amanhã. Ora, irmãos, quantas vidas estão paradas por causa disso? Quantas vidas nessa hora, e vocês vão comentar aqui embaixo, eu sei, alguém vai comentar e dizer: olha, isso não é de Deus, essa pregação não pode ser assim, mas é o que o Senhor Jesus está dizendo. Não importa o que Freud disse, não importa o que Piaget disse, não importa o que nenhuma psicologia tente dizer, o que importa é o que a Bíblia diz. Sobre isso eu quero ler um texto para você e acabar. Eu quero ler um texto rapidamente que eu citei no meu novo livro sobre Mateus capítulo 6. Nós temos aqui já lançado o Mateus capítulo 5. Se você quiser adquirir, entra aí em contato com a gente. Esse aqui é o Mateus 5. Nós estamos mandando para o Correx o Mateus 6, que é esse que eu estou lendo para vocês. E eu vou citar um texto de Lutero que eu citei dentro desse livro meu. Sobre isso, Lutero diz: assim, ele toma os passarinhos por mestres e professores. Para nossa grande vergonha, um pardal tem que constar no evangelho como doutor e pregador dos mais sábios ser humano, e colocar diariamente diante de nossos olhos e soprarem a nossos ouvidos, como a dizer: vê, homem miserável, tens casa e propriedade, dinheiro e bens, anualmente o campo cheio de cereal e toda a sorte de plantas. Mas do que precisas? Ainda assim não encontras sossego e sempre temes que vais morrer de fome. E se não sabes que tens provisões e não as tens diante dos olhos, não consegues confiar em Deus que Ele te dará alimento para um dia.
embora sejamos inumeráveis, nenhum de nós se preocupa em toda a sua vida, mas Deus nos alimenta todos os dias. Em suma, temos tantos mestres e pregadores, quantos são os passarinhos que voam pelo ar, que nos envergonham com seu exemplo vivo. Cada vez que ouvimos um pássaro cantando, clamando aos céus e louvando a Deus, e nossa vergonha, deveríamos envergonhar-nos e não conseguirmos e não erguermos os olhos. No entanto, somos duros como pedras, de modo que sequer tomamos conhecimento deles, embora os ouçamos pregar isso diariamente em grandes bandos. Os pássaros, que são seres desprovidos de pensamento e raciocínio, pregam uma mensagem condenatória para aqueles que vivem ansiosos, pois eles dizem em sua pregação: não plantamos e nem regamos, apenas vamos sair para realizar o nosso trabalho que fizemos todos os dias, que é o de caçar sementes no chão. Não ficaremos de bico para o ar, mas sairemos e confiaremos, sem hesitação, de que temos um Deus cuidando de nós. Frases estas que aqueles seres humanos que são dominados pela ansiedade não podem dizer. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.